gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina, estamos aqui na disciplina de Ciências com mais uma aula aí, falando de radiação. E quem está aqui comigo, me acompanhando hoje, é a nossa intérprete de Libras, Adriele. Olá, Adriele, seja bem-vinda. E também a nossa professora de Ciências, minha parceira, Isabel Borges. Olá, professora. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né? Eu vou estar aqui ligadinha no chat, tentando passar para a Carol tudo que vocês estão colocando aqui. Mas antes eu gostaria de já dar uma dica, né? De como é que vocês vão entrar aí no aplicativo. Então fiquem atentos, peguem o celular de vocês, apontem a câmera para a TV e baixem aí o QR Code. Vocês vão ver aí que tem uns 2 QR Codes, o para celular Android e para iOS. É muito importante, gente, essa interação aqui no chat, porque aí a nossa aula ao vivo fica bem mais interessante e nós, professores, vibrando quando estamos percebendo que tem aluno do outro lado, interagindo com a gente, respondendo, questionando, dizendo o nome da escola. E já começo a agradecer aos professores, aos coordenadores e gestores por esse incentivo, para mostrar a vocês que é muito importante estar aqui conosco também. Vamos lá, Carol? Vamos lá. É isso aí, gente. Entre em contato com a gente. Se você não conseguir assistir a aula de hoje, né, ou o colega não conseguiu, então fala para ele entrar lá na plataforma do Educa Recife para assistir as aulas lá no YouTube, tá certo? Não só de ciências, mas dos outros componentes curriculares aí, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje lendo uma frase, né, e refletindo sobre ela. Uma frase de Benjamin Franklin. Então vamos lá. Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença. E aí, pessoal, já pararam para pensar nisso? Nossa vida, ela não é feita só de coisas boas, né? Todo dia sorrisos, não. A gente também passa por dificuldades. Então, o modo como nós vamos encarar essas dificuldades e seguir em frente é o que vai fazer a diferença, tá certo? Então, vamos tentar o quê? Aprender com os maus bocados que a gente passa, né? E aí, ó, acumular isso aí como um aprendizado, né, na nossa vida. Professora Isabel, quer comentar alguma coisa sobre essa frase aí de Benjamin Franklin? Eu quero sim, Carol. É muito importante a gente saber que, assim, os problemas, eles estão aí para serem resolvidos, né? E se são problemas, tem resolução sim. Mas eu gostaria também de dizer que os problemas estão muito associados às nossas escolhas, né? Então, diante do que eu estou escolhendo, às vezes vão aparecer, né, problemas para eu poder confirmar essa minha escolha, concretizar aquilo que eu estou querendo. Então, na vida, a nossa vida é cheia de escolhas. E aí, o que a gente precisa fazer é boas escolhas. Então, parar para pensar, para ver se isso realmente é vantagem. Ah, isso é vantagem para mim, então vou. Mesmo sabendo que ali eu vou encontrar problemas. Então, eu gosto muito dessa mensagem aí, nessa frase de Benjamin Franklin, porque ele traz para a gente essa confirmação. Na vida vamos ter problemas. Agora, a gente vai ter que cabeça erguida, né? E persistência. Vamos lá resolver, porque os problemas têm resolução. Se não tivesse resolução, ele teria outro nome, não seria problema. Vamos lá, Carol. É verdade, professora Isabel, perfeito. Então, gente, vamos persistir aí, vamos ultrapassar essas barreiras, né? É o que faz a gente mais forte todos os dias, tá certo? É superar essas dificuldades e adversidades que a vida traz pra gente. Isso nos deixa mais forte, tá? Mais confiante. Então, vamos lá. O que a gente viu na aula passada? Tipos de radiações, exemplos de radiações ionizantes e não ionizantes, a utilização da radiação e malefícios da radiação. Mas a gente viu essas utilizações aí de um modo bem breve, né? Só dando alguns exemplos assim. E agora, a partir de hoje, né, e na próxima aula, a gente vai ver mais aprofundadamente, né, que tipo de uso que a gente pode fazer, principalmente a parte de benefícios, né, da radiação. Que benefícios que a radiação traz para o nosso dia a dia, né? Traz para a nossa sociedade, tá certo? Então, vamos lá. Só revendo aqui
o conceito de radiação ionizante e de não ionizante, que é para você não ficar aí, ai meu Deus, prof, eu não lembro direito o que é, e ficar na dúvida, né, para a gente não entrar aí nesse assunto, sem que você esteja com essa mente fresquinha aí com relação ao conteúdo, tá? Então, ó, tipos de radiações ionizantes. Então, ó, o que acontece na radiação ionizante? Em contato com os átomos, promovem a saída dos elétrons das órbitas e o átomo passa a ser um cátion. Esse cátion é o que, gente? Um átomo deficiente em elétron. Por quê? Porque quando a radiação entra em contato com esse átomo, olha que bonita essa estrutura desse átomo aí, ó. Então, quando essa radiação chega aqui, né, entrando em contato com o átomo, o que é que ela faz? Ela bagunça os elétrons, ó, que estão aqui nas órbitas. Então, vocês estão vendo os elétrons aqui de coloração verde, carga negativa, né? Então, quando essa radiação chega, ela bagunça essa estrutura toda, deixando esse átomo, né, deficiente em elétrons, tá certo? Então, é isso que faz essa radiação aí ionizante. Mas uma consequência da radiação ionizante é justamente essa modificação estrutural das moléculas. Então, como eu falei para vocês, é uma consequência bem dura aí, né, para os seres vivos. Por quê? Porque nós temos o nosso material genético, que é o DNA, e essa radiação ionizante, quando ela é captada pelos seres vivos, né, por nossos corpos, durante muito tempo, se a gente ficar exposto por muito tempo, né, a uma radiação ionizante, o que é que vai acontecer? Pode haver a quebra das moléculas do DNA, tá certo? Então, a gente tá vendo aqui a fita dupla hélice, né, do DNA, e aí nós vemos, ó, que essas bases nitrogenadas, elas se quebram aqui em uma parte do DNA. Por quê? Porque esse corpo, né, esse ser vivo, sofreu algum tipo de radiação ionizante por um tempo aí, né, e várias vezes, tá certo? Então, não é bacana ficar exposto à radiação, tá certo? Muito menos as do tipo ionizante. Então, outra coisa aí, ó, são as não ionizantes. As não ionizantes, gente, elas não vão provocar essa modificação aí nas moléculas de DNA, né? Os átomos vão continuar estáveis e tudo bem. Mas a gente também não pode, né? A gente cai naquela mesma história que eu falei para vocês com relação às ionizantes. Não podemos ficar expostos durante muito tempo, por um longo período, a nenhum tipo de radiação, mesmo que ela não prejudique. Por quê? Porque as não ionizantes, elas podem chegar a fazer queimaduras na pele dos seres vivos, por exemplo, tá? Então, é esse o recadinho aí. Professora Isabel, temos alguma interação, tem alguma novidade aí para falar para a gente? Carol, tem muita gente aqui nos assistindo, mas eu acho que eles estão encantados aí com a sua explicação. Ainda não começaram a interagir, mas eu já comecei a fazer perguntinhas, né? Já entrem colocando o nome da escola de vocês, pessoal, não esqueçam. Mas eu sei que esse tema, Carol, é muito interessante e muitos alunos ficam aqui, eu acredito, eles estão presentes, mas eles estão ainda tentando ver que pergunta, né, como é que eles vão interagir. Mas a qualquer momento eu posso chamar. Oxe, mas eu já sei como é que a gente vai fazer esses meninos se interessarem aí, professora. Ó, a gente tá vendo aqui os tipos de radiações não ionizantes, né? Infravermelha, micro-ondas, luz visível, ultravioleta, ondas de rádio. O que a gente pode dar de exemplo para eles, né? Para eles ficarem assim, poxa, isso acontece todos os dias, eu utilizo esses mecanismos, né? E aí, professora? Em relação à onda de rádio, gente, eu acho que vocês já vivenciaram alguma coisa. Vou dar um exemplo do rádio mesmo, né? Às vezes a gente está com o rádio ligado no carro e aí, de repente, o som vai embora, ou é o locutor, é a música, e daqui a pouco ele volta. Então, aquele momento ali, né, que aquelas ondas de rádio, naquele local, não foi possível. Outro exemplo é em relação ao Wi-Fi. Quem aqui já não disse, na minha casa pega melhor na sala, ou pega melhor no quarto,
ou até mesmo, eu acredito que alguns de vocês dizem assim, aqui dá para pegar até a internet do vizinho. E aí, fazendo um acordo, às vezes tem pessoas que até compartilham. Então, essa questão também, essas ondas, se elas encontrarem obstáculo como uma parede, elas não conseguem passar, né? Elas não conseguem ultrapassar. E aí a gente não consegue bem essa questão aí da rede Wi-Fi em relação a determinados cômodos da nossa casa. E aí, muitas vezes, o que a gente vai perceber? A necessidade de um roteador, ou até mesmo, no caso do rádio, a necessidade da antena. Então, o que a antena faz? Ela vai captar naquele local aonde a onda não está presente, ou então ela não conseguiu chegar, né? Então, vale a gente também pensar, quem está assistindo as nossas aulas pelo celular, procurar aí na casa de vocês, vai aí dando um giro, vendo qual é o melhor local, o local que aí a internet não cai, o local onde vocês vão poder ver as imagens bem, ouvir bem, sem nenhuma falha. Legal, não é, Carol? Legal, porque isso aí é uma aplicação, assim, no nosso dia a dia, né, gente? Todo mundo, quem nunca passou por isso, né? Ah, eu estou usando aqui, né? Minha internet não está pegando aqui, meu Deus, estou dentro de um shopping, sei lá, de algum... Estou passando debaixo de um túnel, né? E aí a internet não pega. Ou então o rádio falha, né? Por alguns segundos aí. Então, tudo isso tem a ver com essa recepção aí das ondas, né? Essas ondas precisam ser captadas, como a professora Isabel, por antenas também, tá certo? Então, bem bacana, tá? Vão falando aí com a gente, viu? Porque a gente tá querendo essa participação de vocês aqui, quer conversar com vocês, quer saber de onde vocês estão falando, tá bom? Então, bora lá. Aí, aplicações na medicina. Olha só, gente, a gente falou um pouquinho, né, sobre isso, né, citando radioterapia, né, mas não falei de braquiterapia, na verdade, né, aplicadores de radioisótopos, do diagnóstico e de cura das doenças. Então, assim, hoje a gente vai, né, aprofundar um pouquinho aí nessa história, tá? Então, na radioterapia, olha só, olha o tipo de radiação que a radioterapia utiliza. Ela pode usar radiação gama, raio-x ou fontes de elétrons. Como é que essa radioterapia funciona, hein, prof? Ela funciona, gente, através de doses elevadas, tá? Dessa radiação. Essas doses elevadas, elas têm como alvo algumas células, que são aquelas células cancerígenas, né? Células que estão se multiplicando de modo rápido no nosso organismo e que elas não nos fazem bem, né? Geram tumores nessas células, elas estão ali aglomeradinhas, formando tumores, tá? Então, o que acontece? Essas doses elevadas de radiação, elas podem deixar o paciente muito debilitado. Porque, gente, radiação em altas doses, tudo bem. Ah, professora, mas é uma coisa assim, sem programar? Não. A pessoa tem toda uma programação, né? Então, de tempo em tempo, ela faz esse tratamento da radioterapia, né? Recebendo essa radiação, seja radiação gama, né, X ou fontes de elétrons, mas independente de qual radiação que ela está recebendo muita radiação ali naquele momento. E isso causa o quê? O corpo da gente fica, né, debilitado, porque a gente não está acostumado com aquilo, né? E também não é para a gente receber. Então, a gente só está recebendo aquilo para poder se livrar de umas células que se multiplicaram ali erroneamente no nosso organismo, tá certo? Então, por conta disso, por conta do corpo ficar debilitado, né, de ficar fraco, a pessoa, né, passa mal, fica nauseada, vomita, tá certo? Fica fraca. Então, a gente precisa ser acompanhado por terapeutas, psicólogos, tá? Para ajudar nessa caminhada aí, na luta contra essa doença, contra o câncer, tá bom? Além disso, tem também apoio quimioterápico, né, da quimioterapia, e também de outros tipos de medicação, às vezes até para diminuir essas consequências, esses sintomas aí, né, que todo mundo fica nauseado, né, passando mal, vomitando, tá certo? Então é isso. Mas a radioterapia
é uma coisa boa, né, pra gente, tá? Uma descoberta boa aí para poder alguém ter chance, né, de sair dessa doença aí, de vencer, tá certo? Na braquiterapia, olha só o que é que acontece na braquiterapia. Fontes emissoras de radiação gama. Essa radiação gama emitida na braquiterapia, ela pode ser de média ou de baixa energia, tá? E aí, o que é que acontece? Vocês estão vendo aí comigo essas cápsulazinhas aí na figura? Dá uma olhada aí de pertinho. Essas cápsulazinhas, elas contêm radiação dentro delas. Essas cápsulas, elas guardam essa radiação, elas são feitas de inox ou de platina, tá? Então, são encapsuladas essa radiação aí. Como é que acontece essa história, professora, de braquiterapia? É o seguinte, olha essa figura como é interessante, gente. Essas cápsulazinhas, né? Estão vendo aqui, ó? Olha lá na figura de pertinho. Tem o tumor aí, né, em rosinha, tá certo? E a gente tá vendo um monte de cápsulazinha azul. Pronto, na braquiterapia, as cápsulas, elas são colocadas ali, ó, próximo do tumor, tá certo? Então, é uma coisa mais direcionada, né? Um tratamento mais direcionado. Não recebe essa radiação no corpo inteiro, né? Não, é ali, ó, bem pertinho do tumor. E é por isso que a braquiterapia é uma vantagem, é um tratamento vantajoso nesse sentido, porque ele vai diretamente ali no tumor, tá certo? Sem prejudicar tecidos e órgãos que não precisavam receber radiação, tá certo? Então, muito, muito legal isso aí. Os radioisótopos mais utilizados na braquiterapia são esse irídio 192, o césio 137 e o rádio 226, tá bom? Muito bacana esse tipo de terapia. Nos diagnósticos, né? Tá, prof, a gente tá vendo aí como é que trata, mas a gente não falou que também nos diagnósticos, né? Ou seja, antes de se identificar a doença, né? Quando o médico pede para você fazer exames e tal, a gente já começa a utilizar a radiação aí, né? Como, né? Através de radiografia, alguém já deve ter feito radiografia aí próximo a você, né? Ou você mesmo já deve ter visto uma radiografia. É bem legal, né? Uma radiografia mostra ali a parte interna do nosso corpo, né? A gente consegue observar ali ossos e tudo mais. Então, ó, olha a mamografia. Essa parte super legal. Olha essa radiografia aí, ó. Olha essa imagem da mamografia, gente. Aqui são as mamas, ó, da mulher, né? Temos essa máquina aqui, a gente tá vendo nessa figura que a moça tá aí na máquina da mamografia, né? Então, se colocam as mamas nessa máquina e essa máquina vai tirar essa imagem aí pra gente. Então, através dessa imagem, a gente consegue observar o interior da mama e o médico vai ver se tem ou não algum tumor ali presente. E eu vou chamar a professora Isabel para a gente dar um recado super importante aí nesse outubro rosa, né, professora? Isso mesmo, Carol. Estamos chamando a atenção em relação ao outubro rosa, mas sabemos que, né, a questão aí de cuidar do corpo é qualquer dia e qualquer mês do ano. Mas o outubro rosa seria o mês onde vamos focar mais esse cuidado com as mamas. Então, aqui vai o nosso recadinho. Avisa aí aos vizinhos, à família, a vocês mesmos, meninas. E também alerte os meninos, porque também pode acometer os homens. Claro que é um percentual bem pequeno, né? Até porque também a nossa população é maior. E aí vale a pena dar primeiro aquele toque, né? Faz a questão em casa, conversa com a mãe, a madrinha, a tia, que ajude. E qualquer coisa diferente, vamos procurar o médico para tratar rapidinho, pessoal. Qualquer doença e até mesmo câncer, se diagnosticada no início, tem grandes vantagens de cura, tem grandes possibilidades de cura. Então, aqui vale o recadinho para o outubro, mas sabendo que durante o ano inteiro precisamos cuidar do nosso corpo, né? E principalmente nesse caso, né, Carol, que a gente está falando aí das mamas. É verdade, professora. Então, ó, fiquem ligados nisso aí, tá?
Você, menina, e você, menino também, né, professora? Porque os homens também têm uma incidência, mesmo que pequena, tem uma incidência também de câncer de mama, tá certo? Então, alertem pais, mães, tias, tios, tá certo? Bem lá, vamos fazer esses exames, tá? A tomografia, pessoal, é outro exame que utiliza aí radioisótopos, né? Super interessante também. Olha aí, a gente pode ver essa foto, né, do cérebro da gente, né? Uma foto é exatamente isso. Não precisa abrir para ver, né? A gente tem um exame só para isso aí, tá? E aí, esterilização de materiais, né? Tem o esterilizador UV, ó, utilizando aí essa radiação ultravioleta, tá? Para poder retirar bactérias, né? E micro-organismos que estejam prejudicando aí, que possam, né, prejudicar o nosso corpo, né? Que possam infectar a gente com alguma doença, tá certo? Professora, temos alguma interação aí? Os meninos estão falando alguma coisa? Não, Carol, eles hoje estão querendo só ouvir, não Hoje estão querendo digitar. Preguicinha, hein, professora? Mas tá mais cedo hoje essa aula, né? Mas eu acredito que eles estão aqui atentos, são muitas informações, né? Concordamos com isso. Né? E em relação à esterilização, Carol, é bem interessante que é uma prática, né, mais usada na questão de instrumentos hospitalares, né, a questão das indústrias de cosméticos, de medicamentos, que tem esse cuidado maior, onde, gente, a questão aí de proliferação de micro-organismos tem que ser zero. Então, esses são os cuidados, né? Se alguém aqui ficou interessado, dizendo, não, futuramente eu quero trabalhar em relação a uma indústria de cosméticos, vai ver também que precisa ter esse conhecimento de radiação, até porque a gente precisa saber onde é que nós estamos trabalhando e o que é que tem aí em nossa volta, por uma questão aí também de proteção, né? Quero falar também, Carol, em relação ao que você falou antes, que foi da tomografia. Sim. Que algumas pessoas, gente, têm medo de entrar, né, para fazer naquele equipamento e dizer, um tubo. Eu já vi pessoas dizendo que não iam fazer. Claro que existem algumas pessoas que têm claustrofobia, que têm um medo de estar em ambientes fechados, e essas pessoas precisam ser preparadas, porque esse exame é muito importante, né? Então, é importante saber que precisamos fazer, e diante de alguém que tenha esse probleminha, né, conversa com o médico, diz que tem medo de ficar em ambiente fechado, né, que em elevadores, tem pessoas que têm pânicos de entrar em elevadores, só por ambiente estar fechado. Então, é muito importante, se você já percebe, ou se você está acompanhando sua mãe, sua avó, que tem esse probleminha, então fala para o médico que ele vai preparar melhor, que ele vai conversar e talvez essa pessoa consiga fazer esse exame. Verdade, professora, pois é. E esse exame, além de tudo, né, a professora Isabel falou que é um tubo, né, gente, que a pessoa deita, né, e entra, né, professora, para fazer essa imagem, mas, além de ser um tubo, você ainda fica escutando um tum, 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 tum. Então, pode assustar algumas pessoas, né? Principalmente aquelas que têm claustrofobia, como a professora Isabel falou. E aí, gente, ó, radiação na indústria, a gente também tem essa... além dessa esterilização de materiais médicos, né? Instrumentos médicos e odontológicos, também tem essa utilização aqui na identificação de minas de pedras preciosas, tratamento e valoração também comercial dessas pedras. Que coisa interessante isso, né? Muito legal essa questão aí das pedras preciosas também, para você ver como que a radiação é utilizada em diversos setores, né, da nossa sociedade, é uma coisa bem diversificada mesmo. E na agricultura, fertilizantes e metabolismo dos minerais das plantas. Ó, gente, a radiação, ela é usada também nesses fertilizantes. Aí o que acontece? Algumas vezes esses fertilizantes, eles são adicionados ali marcadores, né, de fósforo, por exemplo, né, fósforo 32. E aí, para a gente saber, né, estudos científicos, né, pesquisadores e tal, para saber o quanto que essas plantas consomem de fósforo no solo, né, e também para saber quanto de fósforo que tem nesse solo, aí utiliza-se esse radioisótopo aí para poder descobrir isso. Vê que bacana, não é legal? Utiliza esse fertilizante
com um marcador aí, com algum radioisótopo, tá certo? E aí também, ó, não, é isso aí mesmo, fertilizantes e o metabolismo. Muito bacana isso, para saber quanto que a planta se alimenta daquele elemento, né? Porque sabemos que as plantas utilizam variados elementos que estão presentes no solo para poder se alimentar, crescer, né? Se desenvolver, gerar os frutos, né? Vários deles, nós seres humanos nos alimentamos, né? Fora os animais na natureza que fazem essa utilização aí. Também, ó, radiação na agricultura. Eu acho super interessante essa parte, porque, vê, tem uma história, gente, de pegar, não existem pragas, né? Pronto. As pragas, elas prejudicam bastante o setor de agricultura. E por conta das pragas, né, consequentemente, é utilizado muito mais o quê? Agrotóxico, né? Os agroquímicos. Então, para que isso seja diminuído também, o que é que eles fazem? Eles fazem uma criação daquela espécie de inseto, né? Vamos dizer aqui, vamos utilizar a mosca das frutas, até porque já foi feito, né, esse trabalho, tá? Com as moscas das frutas. Então, vamos dizer, tá? Tem uma área que está infestada de mosca das frutas. Aí o que é que faz? A gente pega, né? Os pesquisadores, os cientistas pegam uma determinada população de mosca das frutas e criam ali, né? Então, quando essas moscas estiverem para amadurecer sexualmente, o que é que elas fazem? Sofrem radiação e aí, sofrendo essa radiação, as moscas vão ficar estéreis e elas são largadas ali naquele campo, tá? Para quê? Para que na hora de fecundar as fêmeas, né, na hora do cruzamento dos insetos, os machos vão lá cruzar com as fêmeas, mas eles não vão realizar fecundação, porque eles são estéreis. Isso termina levando a uma morte geral, né, dos indivíduos daquela espécie ali naquele local, tá? Então, isso aconteceu com a mosca das frutas, principalmente em laranjeiras, tá certo? Ou seja, plantações de laranja. A senhora quer falar alguma coisa, professora? Não, é muito interessante essa questão aí das moscas estéreis, né? Porque os machos, eles não conseguem fecundar, e aí ocorre um equilíbrio, né? A grande busca em relação à agricultura, em relação a qualquer tipo de cultivo, é a questão do equilíbrio. Então, nós não queremos que elas desapareçam, né? A gente não quer a extinção da espécie, mas naquele local a gente quer que tenha um número que não seja um número muito grande que venha destruir toda a plantação. Então, essa é uma questão de um controle biológico. É muito interessante, né? Muito. E aí não tem nenhum tipo de identificação para dizer que aquelas moscas não vão procriar, ou seja, que elas não vão fecundar. Então, é muito interessante e vocês podem anotar aí como um exemplo de controle biológico. Isso, exatamente. Exemplo de controle biológico. E é importante também ressaltar aqui, mas aí essas moscas podem sair voando para outros lugares. Mas, gente, a mosca ela tem um ciclo de vida muito rápido. Então, isso não vai ser proliferado, né, para frente, né, dispersado, né, e aí as moscas do mundo inteiro vão morrer. Não existe isso, tá? Então é um controle biológico. Isso, inclusive, pode ser feito também com relação a dengue, zika, chikungunya com a Aedes aegypti, tá? Né? Esse cruzamento aí já tem estudos sobre isso, tá? Desse Aedes aegypti ser esterilizado, né? Para na época que está havendo aí essa epidemia, né, de dengue, zika, chikungunya, para diminuir essa quantidade de Aedes aegypti, tá certo? Então, o que a gente viu na aula de hoje, gente? Benefícios das radiações, radioterapia, bracterapia, diagnósticos, radiação na indústria, radiação na agricultura. Eu aguardo você na próxima aula para a gente ir para essa aula 2 aí de benefícios da radiação, tá certo? Me despeço. Professora Isabel, até a próxima aula. Até a próxima aula, pessoal. Tchau e conto com vocês. Sei que vocês ficaram atentos. Vão lá ler o texto de vocês e melhorar para a próxima aula. Tchau. É isso aí. Tchau, tchau, gente.